Gente boa do canal, estamos aqui para mais um episódio do Resenha com Cabral. Eu sei que vocês têm gostado muito, eu quero te incentivar a se inscrever no canal, compartilhar os nossos podcasts, nosso conteúdo, para que a gente possa cada vez chegar mais longe e abençoar mais pessoas. Hoje nós vamos abordar um tema que eu gosto muito, que é o tema da história do cristianismo. Sim, nós vamos começar a contar a história do cristianismo numa perspectiva cronológica, começando lá no livro de Atos e indo até os dias atuais, passando aí por várias fases da igreja cristã. E para isso eu convidei dois amigos, dois historiadores, dois estudantes da palavra de Deus que gostam muito da história da igreja, que se interessam pelo assunto. Ambos têm formação na área de história e também na área de teologia. Um já é formado, o outro está estudando, mas os dois aqui são pessoas que gostam de história e teologia. Então, estamos em boa companhia. Então, bem-vindos, Yannis, bem-vindo, Caio. Que alegria ter vocês aqui para mais um episódio do Resenha com Cabral. Boa tarde. Boa tarde, pastor. Boa tarde, queridos ouvintes. A alegria é muito mais nossa, com certeza é um prazer imenso estar aqui nesse local. Já foi ocupado por pessoas muito bacanas e eu espero que o nosso papo seja muito agradável. Boa tarde, pastor. Boa tarde, Yannis. Boa tarde, você que vai nos acompanhar aí. Bom, privilégio, alegria imensa compor a mesa com dois amigos, meu líder, meu pastor, meu mestre, e vamos caminhar juntos aí, trazendo um pouquinho de história, teologia, ciência política e compor essa mesa aí com um assunto bem interessante. Ô, Caio, te apresenta para nós. Quem é o Caio? Bom, o Caio tem 28 anos, é casado com a Cecília há 4 anos, tem uma filha, Maria Clara, que vai fazer 2 anos aí em poucas semanas, formado em ciência política, formado em história, especialista na área de educação, professor de história da educação básica e um entusiasta na área da teologia. Estou caminhando aí também nessa frente para poder unir esses conhecimentos e agregar tanto no ensino aí acadêmico e mais precisamente agora no ensino eclesiástico também. Que bom. E quem é o Yannis? O Yannis é um cara que está servindo aí há muitos anos no reino, né? Casado com Iris há 23 anos quase, né? O próximo aniversário será de 23 anos. Pai, bastante filhos, quase um Abraão, 2 netos. Passei pela faculdade de Direito, passei por uma faculdade de Letras, passei pela faculdade de História. Estou fazendo outro curso superior também na área de letras, dessa vez em francês, mas com ênfase em tradução e sempre estudando. E teólogo, por paixão, por amor à palavra de Deus, por amor ao reino, pela vontade de ensinar. Que bom. Ô, Yannis, e da onde surgiu o teu interesse pela história? Como é que tu foi parar lá na faculdade da história? Então, a história era para ser o meu primeiro curso superior. Eu tinha desejo, tinha intenção de estudar história desde minha adolescência. Era aquela disciplina que eu sempre tinha muita facilidade, que eu conseguia substituir os professores. Eles pediam que eu repassasse o material em sala de aula para eles, desse uma aula para eles. Então, eu sempre gostei da história. Eu digo que eu sempre fui como aquele cara que é adotado e quer sempre saber as origens dele, né? Chega para os pais e pergunta qual é a minha origem. Então, o conhecimento de história, para mim, é como se fosse isso, essa minha vontade de saber a origem, de onde eu vim, como é que foi lá no início. E quando a gente fala de história da igreja, então, a coisa toma uma dimensão ainda muito maior, porque fala muito mais próximo a nós, a mim. Então, eu tenho um carinho muito maior ainda pelo nosso tema de hoje. Que bom. E, Caio, como é que você se tornou professor de história? No meu caso, a profissão vem antes da área, então a ideia era ser professor, no meio de muitas dúvidas de um adolescente sem ter a convicção de qual profissão seguir, e ao decidir pela educação, o talento é esse, o ambiente de trabalho que eu gosto é esse, as aptidões apontam para isso, e agora, qual dos componentes escolher? E desde muito cedo, a perspectiva humanista era claramente ali o meu viés de maior sucesso. Então, ao fazer um filtro dentro das disciplinas que compõem a área das ciências humanas, a história era a que mais saltava aos olhos, tanto pelo interesse quanto pela aptidão, e aí a escolha pela história e depois associando aí com a formação da ciência política para dar uma abrangência aí sim, bem humanista mesmo nessa formação. Que legal. Então eu estou aqui com dois apaixonados pela história. Eu também sou um curioso, né? Não tenho formação na área, mas gosto, já li muita coisa. E, enfim, então estamos aqui entre pessoas que gostam de história. E vamos falar então
Vamos começar a falar sobre o início da igreja, então, no livro de Atos. É verdade que o evangelho, né, os 4 evangelhos falam da história de Jesus, né? Eles apresentam Jesus. E o livro de Atos apresenta a igreja, como o movimento começa a partir do Pentecostes. Então, eu queria ouvir de vocês uma fala sobre isso. Como começou a igreja a partir do Pentecostes? Que foi, assim, talvez, né, um evento inaugural, assim, né, que, enfim, deu ali um start para esse movimento chamado cristianismo. Então, pastor, eu costumo dizer que o Pentecostes foi aquela passagem de bastão de Jesus para nós, Boa. o seu povo, né? Foi aquele momento ali que Jesus toma, agora é com vocês. Eu saí lá da Galileia, lá da periferia, vim até Jerusalém. Engraçado que o Evangelho de Lucas mostra Jesus saindo exatamente da periferia da Galileia para Jerusalém, para o centro de poder da sua época, da sua região. E aqui em Jerusalém ele passa o bastão para a igreja, para os seus apóstolos, para os seus discípulos, para os novos cristãos, e esses cristãos recebem esse bastão em Jerusalém, e o livro de Atos nos mostra eles caminhando novamente, fazendo outra caminhada para o centro de poder, para Roma. Então é uma história muito interessante, a gente vê os discípulos seguindo os passos do mestre na propagação do evangelho. Mas eu também costumo dizer que a igreja não começou bem aí, a igreja foi pensada na eternidade. E a própria Bíblia diz que quando veio a plenitude dos tempos, Deus estava preparando para que tudo acontecesse naquele momento. Foi o helenismo que surgiu 300 anos antes, com Alexandre o Grande. Foi Roma que surgiu para pavimentar o helenismo, facilitar a propagação do evangelho. O evangelho ele se difundiu pelo Império Romano, basicamente sob o helenismo, uma língua franca que era grego, todo mundo falava grego, as escrituras foram produzidas nesse idioma universal para a sua época, o evangelho se propagou pelas estradas romanas, os romanos encheram o império de estradas, e se propagou pelos discípulos, mas principalmente pela dona de casa, pelo comerciante, pelas pessoas que estavam vivendo aquela onda, ou aquela primeira onda de globalização, que foi o Império Romano. Perfeito. Então ali começa a igreja começa ali no livro de Atos, e tem um movimento na igreja, no livro de Atos, que é bem interessante, que são as viagens missionárias. Quando o apóstolo Paulo começa a fazer as viagens, né? A gente percebe que a primeira ele foi para a Ásia, mas logo em seguida ele foi para a Europa, né? Sim. E esses movimentos do apóstolo Paulo de sair, né, de fazer as viagens missionárias, começa a levar o cristianismo para outros países, outros lugares. Como isso foi importante, né? Bastante importante, porque quando ele recebeu a visão em Trode, passa a Macedônia e ajuda-nos, é como se ele estivesse ouvindo a voz de Deus, passa a Macedônia e vem cristianizar a Europa, vem cristianizar futuramente as Américas. Então o chamado não era só para ir à Macedônia, mas era para chegar até nós. Então o mais difícil foi que o evangelho chegasse até nós, e ele chegou até nós. E tudo começou ali. Tudo ali, né? Interessante que nessas viagens missionárias, a gente vê ali que Atos 1:8, a palavra diz que nós tínhamos que ser testemunho, né, em todos os lugares, né? E Atos 8:1 diz que houve uma dispersão, né? Parece que ali os cristãos em Jerusalém estavam muito acomodados, houve uma dispersão e eles se espalham pelo império. E aí começa esse movimento da dona de casa, do comerciante, né? De ter que levar o evangelho para outros lugares. E como Deus usou aquela dispersão para realmente espalhar o povo por muitos lugares. E é curioso que essa dispersão ela veio num momento de perseguição. Como a perseguição ela contribuiu para o progresso do evangelho. É verdade. Essa é uma perspectiva interessante, é uma marca distintiva do cristianismo, porque a gente, quando fala de história da igreja, a gente olha muito para o Império Romano. Então, a igreja tem a sua marca no que a história a gente vai chamar de microhistória, né? Onde a gente começa a olhar para esse comerciante, para esse camponês, para essa pessoa simples, e o evangelho encontra lugar justamente nessas pessoas, nessa classe social, porque a gente está olhando para um povo, e aí se a gente olha para o contexto político dessa origem da igreja, de um povo muito sofrido, onde você tinha um culto oficial às esferas de poder, e o Império Romano não conseguia dar mais respostas e alento para esse povo sofrido.
Então, quando o cristianismo começa a se espalhar com uma mensagem fraterna, com uma mensagem de existe esperança em uma vida eterna, você que está sofrendo aqui, existe um paraíso, existe uma vida melhor, esse povo começou então a ter um sentimento de deslocamento. O que o Império não nos fornece, essa nova mensagem consegue trazer para nós. Talvez essa minha condição de sofrimento não precise durar para sempre. Existe algo melhor para mim. E essa vai ser uma marca distintiva da história da igreja. Esse senso de coletivismo, o comunitarismo que a gente vê em Atos. Então, a igreja vai solidificar a sua base nessa camada mais popular, e isso vai também fortalecer a propagação desse evangelho nas viagens, justamente para que o impacto que isso cause nas populações por onde os missionários passaram repercuta nas esferas de poder, e aí a gente vai chegar nas próximas eras vendo como que o império e os palácios vão reagir ao fato de quem é e quais são as pessoas que estão levando essa mensagem capaz de mobilizar as massas, que não a gente que detém os recursos de poder. Interessante que a gente percebe ali nos evangelhos que os primeiros a perseguirem, né, a mensagem de Jesus são os judeus. Mas os judeus não precisou muito tempo para que a perseguição não fosse só dos judeus, passasse a ser também dos romanos. E a pergunta que eu queria ouvir de vocês é a seguinte: em que momento da história os romanos começam a perseguir os cristãos? A gente, analisando a história, verifica que a primeira onda de perseguição aos cristãos já ocorreu ali logo no início da igreja, logo lá nos anos 60 do primeiro século depois de Cristo, né, sob o imperador Nero. Era um imperador que começou fazendo um governo muito bom, depois degenerou completamente, enlouqueceu, era uma característica da primeira dinastia de imperadores romanos, essa loucura. Então ele, para justificar algumas atitudes malucas, como o incêndio de Roma, ele culpou um grupo que se destacava, um grupo que estava surgindo ali de cristãos, que eram justamente essa igreja que estava surgindo em Roma. Então os cristãos foram culpados pelos incêndios de Roma. Então as perseguições começaram ali. E não à toa o martírio de Pedro e de Paulo ocorreu justamente nessa primeira leva de perseguições que foram empreendidas pelos por volta do ano 64, mais ou menos. Exatamente, 64, 65, 67 foi o de Paulo, que ocorreu um pouquinho depois do de Pedro. Ali que começa, então, Roma a perseguir os cristãos. A partir daquele momento, Roma começa primeiro a perseguir os cristãos que moram em Roma, e com o passar do tempo isso vai se espalhando pelo Império, né? E vai tomando proporções maiores. Se tem uma repercussão política, como os imperadores romanos tinham por histórico a questão do culto à sua imagem, a veneração a si, o título de Augustus, né, de soberano, de imperador, enfim, e os cristãos com um entendimento muito rápido de não prestar culto, reverência a outro que não é o próprio Deus. Então, você tinha essa questão da não reverência, e nessa tentativa de achar justificativas, a história conta também que o fato de serem perseguidos leva esses primeiros cristãos a se reunirem nas catacumbas, em cavernas, antes do amanhecer e após o escurecer, e começam a levantar, então, hipóteses de que esses cristãos estariam praticando coisas ilícitas, que cometiam incesto porque se relacionavam com aqueles a quais eles chamavam de irmãos e irmãs, canibalismo porque diziam que na ceia eles estavam comendo o corpo de Cristo. Então começou a se levantar hipóteses para justificar também essas perseguições e não ficar algo deliberado por parte dos imperadores. E essa perseguição ela vai durar cerca de 300 anos, é isso? E quais foram, assim, nesse período, assim, os imperadores mais cruéis? Bom, primeiramente foi que em princípio as perseguições foi o imperador Nero. Mas já no segundo século a gente vê as perseguições ocorrendo sobre o imperador Marco Aurélio, era um imperador que ele era ligado a uma filosofia grega chamada estoicismo, né? Pregava virtudes, e dentre as virtudes não se encontrava a religião cristã. Então ele perseguia os cristãos, ele era bastante conservador no quesito religião. Mas o século III, os anos de 200 até o início do século IV, os anos 300, que foi o período mais cruento de perseguição aos cristãos, né? Nós temos uma perseguição
foi talvez a onda de perseguição mais severa sobre o imperador Diocleciano, já no final do século III, e o seu sucessor Galério, ele deu continuidade a essa onda de perseguição, justamente porque os cristãos eles não aderiam ao culto estatal, ao culto imperial. Então, eles eram vistos como pessoas que não participavam da cidadania, não queriam servir ao imperador, não queriam adorar os deuses do Estado, e por isso mesmo eles tinham de ser mortos, eles tinham de ser eliminados. Então, são vários os testemunhos de pessoas que eram martirizadas para que negassem a sua fé. A gente tem muitas histórias interessantes que nos foram legadas por um historiador chamado Eusébio, e foi o grande historiador da igreja que surgia na sua época, né? Isso que século aí? No século III. É por conta de Eusébio, dos seus escritos, que nós sabemos que a igreja se reunia em cavernas. É por conta de Eusébio que nós temos os testemunhos de como eram os cultos dos cristãos. É por conta dos escritos de Eusébio que nós sabemos que tipo de perseguição era cometida pelos romanos aos cristãos, como eles eram torturados e por que eles eram torturados. E aí entra, né, aquela fase que a gente vê em filmes, histórias, né, quando cristãos são lançados aos leões, são queimados, enfim. Isso tudo aconteceu ou é lenda? A gente tem episódios clássicos, e aí remontando um pouco a história até do incêndio, a época de Nero, conta-se de que regiões onde a maioria de moradores eram cristãos não foi tomada ali pelo incêndio, e aí por isso teria sido atribuído a causa do incêndio a esses cristãos, e foram utilizados então para iluminar vias públicas. Eles eram amarrados em postes altos e ateado fogo para iluminar a passagem, e se você tem relatos diversos nesse sentido, eram utilizados ali para divertimento dessa nobreza, muito por conta desse revanchismo. E a gente não pode desconsiderar também um fator nada político, um fator nada econômico, que é o ego dessas lideranças romanas, porque quanto mais esse grupo de cristãos era perseguido, mais eles se fortaleciam como povo e não negavam a sua fé, seguiam adiante, seguiam se reunindo. Então a gente vai perceber que ao longo desses 300 anos de perseguição, há um crescimento significativo e fortalecimento dessa fé cristã, e isso abalava muito o ego desses líderes, porque por mais esforços que eles empreendessem na captura, no aprisionamento e em humilhações públicas, em perseguições, esse grupo ele não se cansava, esse grupo ele não abria mão de sua fé, esse grupo não a negava. Então o fator ego era um ponto que muitas vezes era o que bastava, não tinha explicações outras. Vaidade para esses imperadores, alguns deles simplesmente por vaidade empreendiam momentos ainda mais rigorosos de perseguição. Nesses primeiros 300 anos, a igreja não é institucionalizada, ela não tem templos, ela é uma igreja composta por pessoas humildes, ela não tem glamour, mas ela tem problema. Começam a surgir também já heresias, começam a surgir, né, começa a ter brigas doutrinárias, né? E aí, como é que a igreja enfrentou isso nesses primeiros séculos, né? Como é que a igreja venceu as heresias, como que ela enfrentou, como é que ela se organizou para lutar contra isso? As heresias, elas, como a gente pode ver nas escrituras, elas surgiram quase que junto com a igreja. A gente vê Paulo escrevendo a sua carta aos Gálatas, já tratando de certas heresias que estavam sendo inseridas no bojo do cristianismo. Quando ele escreve aos Colossenses, alguns anos depois, a gente vê uma heresia também surgindo naquela região de onde hoje é a Turquia, na igreja de Colossos. Uma heresia que depois, pelas características que ele descreve, a gente vai saber que se trata de um proto-gnosticismo. Então, inicialmente, a igreja tratava dessa forma, com cartas. Os apóstolos escreviam, Pedro escreveu alertando, Judas escreveu a sua carta alertando, mas a igreja ela não era uma instituição orgânica, humanamente falando, ela não tinha um líder, e as doutrinas não saíam desse líder, ele não as codificava. A igreja era uma série de comunidades autônomas com seus líderes. Paulo, quando escreve as suas cartas pastorais, ele deixa muito claro isso, né? Cada igreja
elegeu os seus líderes, cada líder se levantava e governava a sua comunidade. Então nós não temos assim uma igreja organizada, organicamente organizada, como se fosse uma instituição única. Eram comunidades independentes com seus líderes e eles é que tratavam de ensinar a ortodoxia aos seus membros. E não à toa as heresias foram surgindo numa comunidade, noutra, de forma não coordenada na igreja como um todo. E me parece que a igreja, então, para enfrentar essas heresias, ela resolve isso da seguinte forma. Ela cria um cânon, né, onde ela determina o que é inspirado por Deus e o que não é, porque havia outras cartas, havia outros textos. Ela cria um credo, né, um conjunto de crenças, e ela começa a dar autoridade apostólica às cartas, né, apostólicas, né, a apostolicidade. Como é que esses três elementos se organizam, se comunicam? Qual a importância desses documentos, do credo apostólico, do cânon? Enfim, queria ouvir um pouquinho vocês a respeito disso. Bom, o cânon ele começou a se formar a partir do momento que as cartas eram escritas, os evangelhos eram escritos. Primeiramente, nós temos a escrita de algumas cartas, os evangelhos. Por incrível que pareça, eles estão lá no início do Novo Testamento, mas eles foram escritos num período posterior às cartas. Então, esses escritos eles eram guardados, eles eram repassados, eles eram lidos para diversas comunidades, eles eram copiados. E reconheceu-se a autoridade desses escritos. Reconheceu-se que esses apóstolos tinham autoridade. Paulo trata disso quando escreve para os Coríntios, o que ele chama de fundamento dos apóstolos. Então foi dada a autoridade, o que a gente pode chamar de canonicidade a esses escritos. Então eles foram reunidos a partir do segundo século. Houve um intenso debate acerca dos escritos que deveriam compor ou não os relatos do que hoje nós conhecemos como Bíblia Sagrada, como Novo Testamento. O Antigo Testamento, os judeus já tinham consolidado no final do primeiro século, no concílio de Jâmnia, e os cristãos, então, agora, a partir do segundo século, tratam da canonicidade dos escritos apostólicos. E isso termina somente lá no quarto século, com a introdução do último livro que veio a compor o Novo Testamento, que foi o livro de Apocalipse. Interessante, que é justamente uma literatura muito semelhante àquela que foi a última escritura a compor o Antigo Testamento, que foi o livro de Daniel, que não à toa também é um escrito apocalíptico. E aí surge, né, a questão do credo apostólico. O credo apostólico, ele surge, que época mesmo? O credo apostólico surgiu ali, o primeiro credo apostólico. Os credos apostólicos, eles começaram a surgir no século IV. A gente tem, no ano de 321, a convocação do concílio de Nicéia. Foi o primeiro grande concílio da igreja, foi convocado pelo imperador Constantino. Constantino é uma figura muito interessante. Ele era filho de uma mulher cristã, Helena era sua mãe. Helena fez uma série de incursões à Palestina, alguns templos que hoje ainda podem ser vistos na Palestina, como local do nascimento de Jesus, algumas basílicas e alguns templos foram construídos pelo patrocínio de Helena. Então, Helena influenciou muito Constantino. Ele pôs fim às perseguições aos cristãos, quando ele editou em 313 o Edito de Milão, né, que pôs fim às perseguições, deu tolerância religiosa. Então, ele convocou esse concílio para que houvesse uma certa unidade nessas comunidades cristãs que estavam espalhadas pelo Império Romano. Foi um concílio que durou alguns meses e dentre os quais, dentre as grandes contribuições desse concílio de Nicéia, nós temos o afastamento, a recusa a algumas heresias como o gnosticismo, o arianismo. Nós temos a doutrina da Trindade sendo afirmada, aquilo que já era afirmado por teólogos como Atanásio, agora estava codificado no que a gente chama de credo. Isso. Credo, então, é aquele conjunto de crenças. Nós cremos nisso, naquilo. Cremos num Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo. E assim, eles vão delimitando o seu objeto de fé e de culto. Claro. É interessante ver como que, a partir dessa estrutura, a ideia de igreja vai começando a tomar forma, porque nesses primeiros anos, justamente pelos escritos não serem concomitantes aos eventos,
a gente ainda tem um público que agora está sendo chamado de cristãos, mas que a referência teórica deles ainda é o Velho Testamento. O que eles têm de referencial de Deus ainda são os escritos do Velho Testamento. E é isso que dá um pouco de margem para o surgimento dessas outras teorias e doutrinas que começam a se espalhar. Então, quando você tem a convocação desses concílios, você reúne, ainda que com visões divergentes, mas um grupo de teólogos, um grupo de líderes, expoentes, cada um das suas regiões, para começar a dar uma forma. Ok, nós temos pessoas em diversas regiões que concordam com esse novo caminho que está sendo proposto. Vamos alinhar agora o que é essa fé que está surgindo para que a gente comece a dar forma ao que viria a ser propriamente o cristianismo. A partir de Constantino, né, então começa uma nova fase. Cessam as perseguições. Alguns historiadores chamam essa fase da Igreja Imperial, né? A igreja agora está institucionalizada. Agora o imperador frequenta os cultos, agora os altos governantes, né, do império frequentam os cultos cristãos, e então se essa perseguição. Aí há historiadores que demonizam Constantino, outros nem tanto, né? Alguns gostam, alguns não gostam, mas eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre as contribuições positivas e negativas de Constantino para a história da igreja. A gente começa pelo dilema talvez ético que se apresenta, que é a tomada de decisão de um político. A partir do momento que a perseguição de 300 anos não resultou no fim desse movimento, para além de outras motivações, há uma leitura imperial, a frase que a gente usa hoje: se eu não posso contra eles, eu me junto a eles. Então chega-se a um momento, e aí você tem correntes de teóricos que entendem que eu posso até não questionar a validade da conversão de Constantino, e aí a gente daqui a pouco traz esse momento, que é o que motiva essa tomada de decisão deles, mas a leitura é: Constantino, na condição de imperador, vai flexibilizar, vai interromper as perseguições e vai levar para um caminho onde o cristianismo adentra os corredores palacianos por uma questão de posicionamento público, já que eu tenho uma massa populacional que se identifica com esses elementos e eu já estou num contexto de Império Romano em fragilidade, o que a gente pode chamar de a desagregação do Império Romano. Então você já tem problemas econômicos, você tem problemas sociais, você começa a ter ali já os problemas de fronteira que vão culminar alguns anos depois com a presença dos povos germanos ali. Então, uma das medidas era trazer formas de aproximar o povo desse poder central. E aí a história conta que numa das batalhas que Constantino iria enfrentar, ele teria tido uma visão onde a imagem da cruz aparecia e que representava para ele que Deus estaria com ele naquele conflito. E conta-se que ali é o momento de sua conversão, e daí a série de medidas tomadas, primeiro com o Edito de Milão, dando liberdade de culto aos cristãos, suspendendo aí a perseguição e pavimentando o caminho para que anos depois a gente tivesse o cristianismo sendo oficializado como religião do Império. E aí é um dilema que se apresenta hoje, que é a discussão igreja e Estado. Como é que fica essa questão da laicidade? Porque a origem da igreja reside nas massas, a origem da igreja reside na simplicidade, no coletivismo. O conceito de laicidade, ele vem surgir bem depois, né? Sim, Porque sim. naquela época todo o Estado era religioso. Exato. Aí o dilema que a gente tem hoje, e olhando para o exemplo de Constantino, se eu tenho a minha perspectiva de fé ocupando os espaços de tomada de decisões, em alguma medida eu me sinto contemplado. Agora as decisões são tomadas em favor daquilo que eu acredito. Mas a discussão que até mesmo o senhor trouxe, que divide teóricos, divide teólogos acerca da importância de Constantino, e aí trazendo créditos para o nosso mestre pastor Orlando, que está caminhando conosco aí com a galera da teologia, que você tem 3 pilares para essa fé cristã, que é a liberdade de consciência,
de expressão e de professar aquilo que você acredita. A partir do momento que o cristianismo passa a ser religião oficial, você começa a colocar esse tripé em xeque, porque você vai ter um movimento contrário. Quem não estivesse em acordo com a religião cristã passaria a ser perseguido. Então reside aí, nesse terreno escorregadio, entender as contribuições de Constantino. Mas é legal, Caio, mas é importante a gente olhar a história não com os olhos de hoje, né? Porque naquela época ninguém pensava na cidade, né? Aquilo era coisa normal, né? Então, hoje a gente olha para a história e tem e quer tentar, né, interpretar a história à luz do tempo, que é um problema, né? Naquela época, o fato era, todo imperador tinha uma religião e a religião do imperador era a religião daquele povo. Todo mundo queria se identificar com o imperador, né? Mas a gente tem coisas positivas assim, na figura do Constantino, principalmente porque ele trouxe essa liberdade de culto para os cristãos. Um lado, num momento você era perseguido, depois você é tolerado, já tem um grande progresso. Ele também tratou de convocar Concílio de Nicéia, né, que aconteceu sob o patrocínio imperial, foi muito interessante. E aqui nós vemos a gênese, o embrião do fortalecimento do bispo de Roma, né, do líder da igreja de Roma, que mais tarde vai se transformar na grande instituição que a gente conhece, que é o papado. Nós também temos a construção de vários templos, né? Os cristãos não possuíam templos até então, e então, através da mãe dele, a Helena, que é conhecida no meio católico como a Santa Helena, nós temos a propagação e a construção dos primeiros templos cristãos. O domingo também foi adotado como dia de reunião oficial dos cristãos nesse período, do imperador Constantino. Então nós temos alguma coisa de positivo nisso tudo, né? Embora tenha havido essa forte adesão posterior ao cristianismo, não agora por um chamado, mas agora por uma questão de identificação com o imperador, nós temos algo de positivo ainda. E também temos alguns pontos negativos. Quais são os pontos negativos que Constantino deixou para nós aí? Claro, nós podemos também falar dos pontos negativos, que é justamente a adesão. Agora não por uma chamada, não por fé, mas agora, e não mais uma conversão, mas uma adesão a essa nova religião que traz agora status por ser a religião do império, a religião do imperador, a religião das pessoas que estão compondo a corte. Então isso foi mal, foi ruim. Se num primeiro momento nós temos a adesão porque as pessoas nutriam uma simpatia pelos cristãos que sofriam, mas se mantinham fiéis, agora nós temos a adesão ao cristianismo não pelo testemunho de sofrimento por uma causa, por um Deus. Agora nós temos a adesão ao cristianismo para que as pessoas pudessem se identificar com o imperador. Vai lançar bases para problemas que a gente vai ver no próximo ciclo histórico, que é justamente essa aproximação do cristianismo com essas elites, vai fazer com que essa inversão, onde o seguidor do cristianismo era identificado como essa pessoa da vida humilde e desprovida, agora o cristianismo, estando atrelado a esses corredores palacianos, quando da queda do império, essa igreja vai ser a instituição que vai sair fortalecida, mas numa perspectiva agora mais organizacional, numa estrutura fortalecida, mas muito marcada pela presença elitista. E aí isso vai dar o tom também desse novo momento da igreja agora após o Império Romano. Isso. Yannis falou sobre os concílios, né? Tem dois concílios bem famosos, né? Que são ali no século IV, ali, que é o Concílio de Nicéia e o Concílio de Constantinopla. Qual foi, assim, a principal contribuição desses dois concílios? O Concílio de Nicéia, que foi o primeiro grande concílio da igreja, como a gente já tinha mencionado anteriormente, ele tratou de algumas questões interessantes para o cristianismo, como as heresias que vez ou outra estavam surgindo. E uma delas em especial, o arianismo. E eu digo que as grandes heresias que surgiram no início da igreja foram duas: o gnosticismo, que já estava num período de decadência, mas o arianismo não. O arianismo tinha surgido no século anterior. Tese dessas duas heresias? Pois bem, o arianismo, e agora com
principal ameaça à ortodoxia, ele negava a divindade de Jesus Cristo. Ele via Jesus como uma pessoa inferior, não como um Deus, mas se por acaso ele era filho de Deus, ele não podia ser igual a Deus. Então, se alguma divindade ele era menor que o Deus Pai. É parecido mais ou menos com o que pensam os testemunhos de Jeová? Perfeitamente. Os testemunhos de Jeová, eles não veem em Jesus uma figura a ser divinizada, a ser adorada. Eles não prestam culto a Jesus porque para eles Jesus não é Deus, ele é filho de Deus. Na realidade, eles confundem, inclusive, Jesus com o arcanjo Miguel, né? Então, é uma das confusões que são feitas. Essa heresia, ela se tornou bastante abrangente em toda a parte oriental do Império. Nós temos hordas e hordas de bárbaros que se converteram ao cristianismo, mas não ao cristianismo ortodoxo, ao cristianismo da linha ariana. Então, Jesus, ele era uma criatura, e como criatura, ele não podia ser Deus. Então, eles não criam na divindade de Jesus. Outra heresia também que foi bastante difícil de ser erradicada do cristianismo foi o gnosticismo. Sim. O gnosticismo não era bem uma heresia, mas era uma série de conceitos filosóficos que se misturavam com as religiões e fatalmente chegou à igreja cristã. Então, o gnosticismo, basicamente, ele era um sistema dualista. Depois a gente vai ver um desenvolvimento posterior dele, o chamado maniqueísmo. Mas ele dividia o mundo entre as coisas que eram boas e que eram más. As coisas próprias do espírito, não corpóreas, eram boas, e as coisas que eram corpóreas, o corpo humano, eram ruins. Então eles diziam que Jesus, por exemplo, para ser Deus, ele não podia ter um corpo. Jesus era, então, um elemento espiritual, que Jesus, por ser um elemento espiritual, ele não teria morrido na cruz. Então a gente vê João, nas suas epístolas e no seu próprio evangelho, trabalhando justamente para desconstruir essa heresia que estava naquela época no início, mas que agora no terceiro século estava no seu pleno esplendor, ali atrapalhando a igreja com essas concepções erradas acerca da pessoa de Jesus Cristo e acerca da pessoa de Deus Pai. Perfeito, né? Como foi importante isso. Agora, vamos passar um pouquinho adiante na história. Já falamos então um pouco da igreja primitiva, da igreja imperial, né? Que tem a influência de Constantino, enfim. E aí surge uma nova fase da igreja, a igreja dos papas. Os papas, eles surgem a partir da queda do Império Romano, né? Porque até então, o chefe maior da igreja era o imperador. O imperador morreu, caiu o Império Romano, tem que ter uma nova figura. Aí surgem os papas. O que vocês podem comentar sobre essa fase da igreja? Como essa instituição do papado surge, né? E todas as consequências disso. Pastor, a gente costuma dizer na história que não existe vácuo de poder. Isso. Quando existe algum espaço, alguém se apodera desse espaço, né? A instituição do papado, como eu disse, resultou do fortalecimento do líder da Igreja de Roma. Desde os primeiros concílios, concílio de Nicéia, concílio de Constantinopla, houve uma proeminência do líder da congregação cristã de Roma. Então, o papado, primeiramente, surgiu com uma escolha de um líder local, que tinha influência sobre as demais igrejas. Mas a partir do momento em que não havia mais um poder central em Roma, na Itália, o Papa foi assumindo o poder não somente eclesiástico, mas também temporal. Então nós temos um Papa muito famoso, lá no século VI, o Papa Gregório, que é chamado Magno, porque ele foi um Papa extremamente poderoso. Ele quase que se tornou o rei da Itália. Ele criou várias instituições, ele governava, se tornou um grande senhor de terras na Itália e na Europa como um todo. Nós vemos aqui, então, o fortalecimento desse sistema papal. O Papa agora não apenas como um líder religioso, como um doutrinador, como alguém que cuidava e pastoreava a sua comunidade. Nós vemos agora o Papa como um verdadeiro político. Então nós vemos aqui o início daquilo que se tornou a grande decadência da instituição papal durante toda a Idade Média. Aí os papas passam a ter exército, a ter
riquezas, você tem, né, uma série de títulos, né? É uma marca distintiva, né, desse chamado período medieval, onde com a queda do Império Romano, que era o que o mundo ocidental, e aí a parte oriental, já nesse contexto agora do Império Bizantino também assistia como grande expressão de poder, o período medieval, ele se sustenta sob a máxima de que a igreja era a instituição mais poderosa do mundo, começando, né, nessa decadência do Império Romano com o que foi sendo oferecido de espaço para esses líderes locais da igreja que ganhassem essa proeminência. Então, nessa característica de mundo feudal, a igreja passa a ser, e os dogmas da igreja passam a ser esse modus operandi do camponês ao guerreiro. Então, a igreja começa a angariar poder agora também econômico por meio da doação desses fiéis, já que sem o Império Romano, e aí a gente tem um processo significativo que é a ruralização. Então eu deixo de ter uma comunidade essencialmente urbana, voltando para esses espaços campestres. Você tem um antigo Império Romano agora tomado de povos germanos, então uma confluência ali de culturas diferentes, línguas diferentes, e a instituição que surge oferecendo cuidado e proteção para essas pessoas é a igreja. E a contrapartida disso? Doações das suas próprias terras, doações em dinheiro, e nesse início do período medieval a igreja também se fortalece financeiramente por meio dessa relação de confiança e dependência dos fiéis, desses camponeses, desses nobres, com a única instituição que poderia prover alguma coisa para eles. Um evento forte que acontece no mundo, né, na época da igreja dos papas, né, o período papal, são as cruzadas, a tentativa de retomar Jerusalém para os cristãos. E que vocês podem comentar sobre essa fase, esse evento histórico também. Foram várias cruzadas, né? Sim. As cruzadas é o nome que a gente dá para uma série de incursões, né? Destacam-se 7, mas se eu utilizar o que é o princípio da cruzada, eu tenho dezenas de outras que vão ocorrer com menor abrangência. Nós temos, a partir do século XI, esse movimento como cruzadas, que era a tentativa de retomar Jerusalém dos muçulmanos. Na história, as coisas não acontecem de forma isolada. Então, nós vemos nesse período, enquanto a Europa estava se medievalizando, nós vemos o surgimento do islamismo lá no Oriente, na Península da Arábia, o islamismo se espalhando pelo norte da África, se espalhando pelo Oriente Médio, se espalhando pela região da Turquia, expulsando o que tinha de civilização romana daquelas regiões. Então, Jerusalém e a região da Palestina foram muito cedo tomadas pelos muçulmanos. As populações cristãs foram subjugadas, em sua maioria elas deixaram de existir. Os templos, por mais que houvesse no início uma certa tolerância, em alguns momentos essa tolerância foi diminuindo. Nós temos grandes líderes muçulmanos como Saladino, que eram generais poderosíssimos. Isso representava uma grande ameaça para os interesses europeus na região. Então, a partir do século XI começou a se desenvolver isso que nós chamamos de cruzadas, que era essa tentativa de reconquistar os lugares santos. E aqui nós temos uma propaganda, e a propaganda não é verdadeira na sua integralidade, de que os muçulmanos estavam tomando os lugares santos cristãos, estavam fazendo coisas que não deviam com os lugares santos. Então isso fez com que a Europa se organizasse em levas, organizasse exércitos e tentasse chegar naquela região e tomasse. E de fato tomaram. Nós tivemos o estabelecimento de alguns reinos cristãos, alguns que duraram quase 2 séculos, né? E muito retratado num filme muito interessante chamado A Cruzada, né? Ridley Scott. E nós vemos então o Saladino, que foi o grande califa daquela região, que expulsou os cristãos. Que ano foi que os muçulmanos tomaram Constantinopla? Os muçulmanos tomaram Constantinopla em 1453. Foi bem depois, então. Foi bem depois. Ok. Foi alguns séculos depois. E já não foram aqueles muçulmanos árabes, são os muçulmanos, um outro povo que se converteu ao islamismo, chamado turco-otomano. Os turcos otomanos é um povo que veio da Ásia Central
Eles tiveram contato com a cultura islâmica, se converteram e era um povo bastante guerreiro. Então, eles estão tratando de tomar as terras do antigo Império Romano Oriental. Porque também esse é um fato histórico da Igreja Papal, né? A Igreja Papal, ela tem duas agora sedes, né? Tem uma sede em Roma, com o Papa de Roma, e tem a sede em Constantinopla, que é lá o patriarca, o Papa bizantino, né? E aí, então, nós temos essas duas igrejas que brigam entre si, que ora se aproximam, ora rompem, né? Ora estão mais próximos, ora estão mais distantes. E isso também é um evento histórico importante, né? Essa divisão que até hoje tem reflexo na fé cristã, né? Porque hoje nós temos uma igreja mais oriental e uma igreja mais ocidental, né? A igreja que nós conhecemos aqui no Brasil foi a igreja mais ocidental, né? Que chegou primeiro, enfim, influenciou. Essa grande divisão, eu acho que o Caio vai falar isso depois melhor, com mais propriedade, ela ocorreu no século XI. Divergências doutrinárias, divergências cerimoniais fizeram com que a parte oriental da Europa rompesse com a autoridade papal, seguindo o patriarca de Constantinopla. Isso enfraqueceu o cristianismo. Isso enfraqueceu também a parte oriental da Europa, porque não havia mais a unidade cristã. Quando as cruzadas, o movimento de cruzadas foi lançado em direção ao Oriente, um dos alvos era a cidade de Constantinopla, foi atacada pelos cristãos. Eles muito contribuíram para o enfraquecimento do Império Bizantino e a sua posterior tomada pelos muçulmanos otomanos. Uau. A gente chama isso do cisma do Oriente, né? Quando essas divergências não só teológicas, mas também políticas chegam no seu ápice, onde a gente vai ter, então, a origem do que viria a ser a Igreja Cristã Ortodoxa Grega, sediada ali em Constantinopla, nesse Império Bizantino, e agora sim a conhecida Igreja Católica Apostólica Romana, por ter a sua sede ali em Roma. Então você tem uma igreja com um viés mais prático, uma igreja com um viés mais teológico, voltado ali para um estudo mais acadêmico. Então essa cisão, como o Enes colocou, enfraquece uma perspectiva mais ampla de cristianismo, e não é à toa que a gente vai assistir em diferentes momentos tentativas de reunificação dessa identidade cristã. Quando a gente fala aí dos diversos povos, né, ao longo do período medieval, você tem uma tentativa muito contundente com Carlos Magno ao se aliançar com o papado, para numa troca de a igreja reconhece então qual vai ser o poder político significativo a que todos os cristãos deveriam se submeter em troca de proteção. Mas no fundo a ideia era dar uma unicidade cristã para esse povo. Então a gente vai assistir, mesmo durante esse período da igreja do papado, momentos de altos e baixos dentro da igreja, por conta também de escolhas que se distanciam da questão da fé. Você vai ter, ao longo da história, papas muito mais preocupados com prerrogativas estéticas, com prerrogativas econômicas, seja de foro íntimo, seja em reconstruir uma Roma de destaque, e deixando de lado as prerrogativas eclesiásticas de amparo aos necessitados, de cuidados com orientações acerca da fé. Então, tudo isso vai pavimentar uma estrada de questionamento agora a esse cristianismo, que você teve momentos de expansão, chega ao ambiente imperial, chega agora a sua organização, tem a figura do Papa como elemento central, mas que fatores diversos ao longo desse período começam a questionar a capacidade, ou pelo menos a legitimidade, dessa igreja instituição de olhar para aspectos propriamente da fé. Agora, quando a gente percebe assim e olha para trás, né, de hoje nós estamos olhando para o passado, a gente percebe que a igreja romana se consolidou e se expandiu muito mais do que a igreja bizantina, né? Tanto é que hoje a igreja oriental, ela hoje tem uma expressão muito tímida, né, comparada com a igreja romana. Por que vocês acham que isso aconteceu? Os orientais, eles tinham duas fronteiras muito bem marcadas. Primeiro, que era a igreja ocidental, que continuou fiel a Roma. E eles estavam limitados no Oriente pela expansão muçulmana. Sim. Então, eles não tinham muito para onde ir. O que aconteceu?
No século X, nós tivemos um missionário chamado Cirilo, aliás, dois, Cirilo e Metódio, que eles experimentaram expandir o cristianismo oriental entre os povos eslavos. Então, eles começaram a catequizar, né, a evangelizar os povos eslavos, que eram povos que tinham a sua origem mais no norte da Europa, parte oriental, perto do Cáucaso. Os povos que hoje compõem que deram origem aos russos, ucranianos, bielorrussos, poloneses, búlgaros, tchecos, eslovacos, eslovenos, sérvios, croatas e mais alguns outros, búlgaros. Esses povos, eles foram evangelizados. E eles não tinham, inclusive, escrita. E é interessante que esses missionários desenvolveram uma escrita, naquele alfabeto que é usado no russo, no ucraniano, nas línguas eslavas, de autoria desses dois missionários. Então, eles evangelizaram e cristianizaram os povos eslavos. Então, o alcance da igreja ortodoxa hoje ela é mais forte entre os povos eslavos e entre os gregos. E basicamente isso, a gente não vê muita expansão para outros povos. E hoje, né, fazendo aqui dando um pulo na história, depois a gente volta, né? Mas hoje esses povos eslavos, né, eles tiveram um enfraquecimento muito grande da igreja por causa da influência comunista do início lá do século passado, né? Teve ali, a partir da Revolução Comunista na Rússia, o cristianismo perdeu muita força na Rússia e naquela região, né? Então, isso ainda enfraqueceu um pouco mais a igreja, porque no tempo dos czares, ainda russos, havia ainda muito glamour da igreja, muita influência, templos, né, etc., que foram perdendo muito espaço com o avanço comunista, correto? A própria questão das bases teóricas do movimento comunista, quando você pensa no estadismo, a igreja representava uma concorrência. Sim. Porque se eu tenho uma comunidade fiel a um princípio e esse princípio não é o mesmo que o meu, e o comunismo tem como uma das suas premissas uma crítica direta à instituição religião e não necessariamente o cristianismo, então você tinha ali um duelo de forças. Então é um alvo claro de alguns movimentos políticos questionar a religião porque ela arrebanha, arregimenta muitas pessoas e você quer trazê-las para o seu princípio. E a Igreja Romana foi esperta, aproveitou ali o embalo dos imperadores português, espanhol, e se expandiu para a América, para a África, né? E acabou chegando primeiro nesses lugares, e com isso foi ganhando mais espaço ainda no mundo, né? Hoje a Igreja Católica Romana tem muita influência na América de modo geral e na África também, né? Essa é uma herança da chegada do cristianismo no Império, porque dali em diante, igreja e império vão sempre andar muito próximos, ainda que no contexto medieval a igreja tenha assumido essa proeminência. Mas quando você tem no contexto da formação dos Estados Nacionais, uma questão ali de que para que eu conseguisse ascender como chefe de um espaço nacional, eu precisaria que as pessoas se identificassem mais comigo do que com essa unidade religiosa, mas ainda que eles calcassem isso politicamente, socialmente as pessoas ainda estavam muito vinculadas à igreja. Então, quando eu chego nessa virada histórica e de período de expansão e consolidação desses estados nacionais, igreja e lideranças políticas ainda estão muito próximas. E aí a contrapartida é, quando eu me lançar num contexto expansionista, igreja, você é o meu braço para trazer o povo, eu entro com as finanças. Você traz o povo, eu entro com a proteção. Então, nesse contexto de grandes navegações, a instituição religiosa, ela é à frente, é relações públicas. É ela quem vai chegar ali para fazer esse trabalho de catequização, enfim. Pedro Álvares Cabral chegou no Brasil já com um padre do lado. E explica muito, muito, muito a presença dessa Igreja Católica Apostólica Romana no continente americano, sobretudo na América Espanhola e Portuguesa, e principalmente a presença maciça da Igreja Católica no Brasil. Gente, mas aí vamos passar um pouquinho mais. Falamos um pouco da Igreja Papal, né? O Império Bizantino, Constantinopla, Cruzadas, falamos um pouco sobre isso. E aí surge um fato histórico muito importante, chamado Reforma Protestante. Eu sei que todo mundo sabe que Lutero é o mais famoso reformador, né? Mas antes dele já tinha gente, né? E
eu queria ouvir vocês um pouquinho primeiro sobre esse movimento pré-reforma. Tem uma linha histórica, né? E eu creio que a gente faz parte dessa linha histórica, que diz o seguinte: mesmo nos piores momentos da igreja papal, né, quando havia uma série de coisas condenáveis, enfim, que a história registra, nós cremos que havia um testemunho fiel. Deus nunca ficou sem um testemunho fiel, sem ter um povo fiel. Que não era talvez o povo mais famoso, não eram os mais conhecidos, não eram os mais poderosos, mas tinha alguém. E nós cremos que havia muitos pré-reformadores, muita gente boa antes de Lutero, que não ficava satisfeito, né? Aí a gente pode falar dos monges, né? De vários movimentos que eram mais piedosos, né? Então, o que vocês pensam, tem a dizer sobre essa fase pré-reformadora, antes de Lutero aparecer? Vou levantar uma bola para você vir depois, porque a gente tem uma leitura de senso comum de que quando a Renascença vem, ela é uma flecha atravessando a perspectiva religiosa. Só que é interessante observar que esses pré-reformadores, já enveredando nesse caminho do humanismo, o próprio conceito renascentista foi relevante para que depois a reforma acontecesse. Então, aqui eu trago uma experiência de sala de aula, de como os livros abordam isso, de que a Idade Média ela é condenada e criticada depois por ser essencialmente a uma visão religiosa, e o Renascimento, então, vai tentar retomar a cultura clássica greco-romana, fazendo uma contraposição, uma antítese, quando, na verdade, esses pré-reformadores se valeram do humanismo para justamente teorizar e racionalizar e conseguir, então, apresentar as primeiras críticas às práticas que se afastavam do que eram os escritos originais, do que era ali os princípios da igreja primitiva. Então é interessante a gente desmistificar um pouquinho isso aí, de que o Renascimento vem totalmente contradizendo a perspectiva religiosa. Não, a ideia humanista forneceu bases importantes para que esses pré-reformadores, muitos advindos do movimento monástico, pudessem fazer o seguinte questionamento: o estudo da escritura está sendo feito de maneira equivocada. As práticas que estão acontecendo estão se distanciando da leitura que nós tivemos acesso aqui de escritos antigos, do que é o cânon. Peraí. Talvez, então, tu está querendo dizer que a Renascença ajudou a despertar o desejo pelo estudo. A questão do racionalismo, a necessidade, a mudança do método de estudo, sim, traz para esses pré-reformadores uma perspectiva histórica para conseguir fundamentar as críticas que eles fizeram, para depois a gente chegar na reforma. Mas também é inegável dizer que a Renascença também trouxe um outro problema, né? Ele tirou Deus da equação e... Claro. O ponto a linha base é dizer que a Renascença ela é uma contraposição total à perspectiva religiosa, mas é a ferramenta humanista que alguns pré-reformadores se utilizaram para poder trazer o que a gente vai falar depois na reforma do sacerdócio universal, da questão da necessidade de uma leitura própria e interpretação, porque a partir do momento que eles deixam isso baseado no poder e na autoridade, alguém poderia te dizer o que era certo e errado. E foi nesse contexto que houve um caminho que desvirtuou o que era a igreja primitiva. Certo. Eu digo que é o poder de contestação, né? Você poder contestar, sim, e não engolir o que o outro diz. Pois bem, esse período que antecede a reforma, ela marca principalmente a degeneração completa do papado. Dizemos aquele papa que se aliou ao poder, né, que agora se tornou um verdadeiro César, ele agora já deixa de ser uma figura só religiosa. Ele era um senhor, ele era um rei, ele era um monarca, ele era corrupto. A gente começa a ver o lado ruim desse casamento espúrio, que é o casamento da igreja com o Estado, o poder temporal. Então, isso tudo fez com que surgissem figuras ao longo da Idade Média. Figuras que, de certo modo, contestavam movimentos religiosos surgidos como os albingenses, que surgiram no sul da França, os valdenses. Nós vemos grandes teólogos também durante a Idade Média, que não foi a Idade das Trevas. Nós temos
vários lampejos de brilhantismo teológico, como Agostinho, que já ficou lá na Antiguidade Tardia, que é um dos grandes doutores da igreja, Tomás de Aquino, que outro grande mestre, eu acho que um dos maiores que eu conheço. Mas nós temos vários outros grandes mestres ao longo da Idade Média. E nós temos um que talvez tenha sido o grande precursor da Reforma, um tcheco chamado Jan Hus. Ele foi condenado pela igreja, foi queimado vivo, porque ele contestava e lançou uma profecia, né, no momento da sua morte. O nome dele em tcheco significa ganso, né? E ele falou que estavam queimando o pato, mas o ganso surgiria daí a algum tempo e ninguém iria conseguir fazer isso com o ganso. Então foi algo interessante. Nós temos o Wycliffe também, esse já um inglês que no mesmo século de Hus, ele também foi condenado, foi morto pela Inquisição na Inglaterra. Todos eles tinham noção de que a Bíblia, as Escrituras deviam ser compartilhadas com o povo devia ter acesso às Escrituras, o que não havia. E daí a contribuição da Renascença, uma educação melhor para as pessoas, ao poder de argumentar e de contestar aquilo que era imposto pela religião oficial de todos os reinos da Europa, que era o cristianismo papal. A tradução da Bíblia, e aí uma contribuição direta, né, do Wycliffe e do Hus, entre outros pré- e reformadores, vai justamente democratizar esse acesso à Sagrada Escritura. Então, já que estamos falando de um contexto humanista, renascimento, precisamos reformar bases sociais, isso vai chegar na igreja, daí a ideia de reforma, porque se distanciaram dos seus princípios, a tradução da Bíblia para o idioma local, aí é a fagulha necessária, porque você fornece ao povo a chance de fazer o seu processo indutivo, de leitura, a sua capacidade ali de interpretação. Então, eu acho que a tradução da Bíblia vai ser um evento significativo e marcante para que o movimento da reforma ele não ficasse concentrado, ele pudesse se dispersar. Então, a tradução é uma fagulha significante. E aí surge, então, um personagem famoso, né, chamado Martinho Lutero, que era um monge católico, mas que um dia resolveu contestar. E aí, qual é a contribuição de Lutero? Fala um pouco sobre Lutero, o que ele representa, como que ele chegou, o que ajudou ele a ser mais exitoso que outros, né? Enfim, quero ouvir um pouquinho vocês sobre Lutero. Então, o início do século XVI foi o período que marcou o fim desse domínio absoluto da Igreja Romana sobre o cristianismo, sobre a cristandade ocidental. E houve alguns movimentos que contribuíram para o sucesso de Lutero. Primeiramente, a corrupção papal. Nós temos uma família que se apoderou do papado, os Borgias, que eram extremamente corruptos. O Papa se envolvia em escândalos sexuais. O clero frequentava os bordéis de Roma. O próprio Lutero, quando visitou Roma, ele voltou para a Alemanha, para a região de onde hoje é a Alemanha, extremamente assombrado com aquela degeneração sexual do clero romano na sua época. Então, ele vai tratar de fazer algo diferente do que ele viu em Roma. Conta-se que quando ele era jovem, ele estava indo para casa certa vez, ele estava estudando para ser humanista, e ele enfrentou uma tempestade no caminho. Caíam raios e trovões, e conta-se que ele ficou com muito medo. Então ele fez uma oração que, se ele sobrevivesse àquela tempestade, ele iria devotar-se à vida religiosa. E ele fez isso. Quando ele voltou para a sua residência, ele foi para o monastério, se tornou um agostiniano e professor, e ele começou a lecionar na faculdade de Wittenberg o livro de Gálatas. Eu digo que aí foi o grande explosivo que foi adicionado àquela chama que já ardia no coração de Lutero, foi o ensino do livro de Gálatas, né? Então ele começou a ver e a enxergar algumas coisas que destoavam entre a igreja e os ensinos das Escrituras, ao ponto de um certo dia ele convocar a comunidade religiosa e as pessoas da sua
da sua comunidade a tratarem de alguns temas que ele via que podiam ser consertados na igreja, as famosas 95 teses. Então ele não tinha, assim, de início, vontade de romper com a igreja. Ele observou 95 itens que eram problemas que deviam ser consertados. E que era cultural afixar isso às portas como um chamamento e não uma afronta à igreja central. As portas das igrejas eram como se fossem os escaninhos que tinham as notícias importantes, as leis eram afixadas nessas portas para que as pessoas pudessem ver. Pois bem, o papado estava por essa ocasião construindo a Basílica de Roma e estava fazendo grandes arrecadações, movimentos de arrecadação. E para turbinar a arrecadação, eles passaram a comercializar o que a gente chama de indulgências. E quem era responsável pelo comércio de indulgências era um bispo chamado Tetzel. Ele tinha uma frase bastante interessante. Ele falava o seguinte, que quando ele escutava o tilintar de moedas caindo no gasofilácio, ele escutava uma alma saindo do purgatório e ascendendo aos céus. Uau. Então ele incentivava as pessoas a ofertarem a indulgência. Então, só um parênteses, a indulgência era uma contribuição que alguém fazia para tirar alguém do purgatório. Perfeitamente. Você recebia um documento assinado, por isso... Passaporte. Exatamente. Ele era assinado, você contribuiu, você recebia o documento e aquilo valia para você resgatar alguém do purgatório. Ou você mesmo, um dia fosse morrer, você podia comprar a sua indulgência e já garantir o seu lugar no céu sem passar pelo purgatório. Até porque nesse contexto, para arrecadar ainda mais fundos, ele chega na região onde Lutero residia, com um discurso ainda mais acalorado de que, ao investir para a Basílica, você inclusive teria os seus próximos pecados perdoados. Você garantiria a sua salvação por estar ofertando para tamanha realização. E Lutero chega a escrever para o Papa dizendo o seguinte, né? Tem um relato sobre isso, né? Que se fosse... Que não havia nenhuma base, né, bíblica para justificar que uma moeda poderia tirar alguém do purgatório. Mas se porventura isso fosse possível, era uma obrigação moral de todo Papa garantir que todos saíssem do purgatório, né? Que aí a crítica, né, desse luxo que a instituição papal... Se o Papa tivesse autoridade para tirar alguém do purgatório, então o dever moral deveria fazer para todos, não só para quem pagar. Pudesse pagar. Até porque, sob essa ótica, as pessoas iam para o inferno porque não tinham condições de pagar pelo céu. E essa é uma crítica fruto também da experiência inquietante que Lutero tinha, porque uma das grandes dificuldades dele era de conseguir conciliar a ideia de salvação e a imagem de um Deus carrasco. Então há relatos de encontrarem Lutero completamente flagelado por conta de tentativas de penitência para alcançar esse perdão, e esse era um fator significativo, até que ele tem a experiência com o livro de Romanos, ao lecionar o livro de Romanos e se deparar então com a perspectiva do justo viverá pela fé. E aí é um ponto significativo, somado aos fatores sociais de questionamento ao luxo da igreja, mas numa perspectiva agora teológica, é esse entendimento de salvação, de justificação, que talvez seja o grande start para que ele agora assuma uma posição frontal contra a igreja. E aí surge, né, um fator importante. Lutero é expulso, né, da igreja católica, né, é excomungado, enfim. Mas aí os nobres alemães dizem, bom... Aderiram à causa. Aderiram. Porque eles também queriam romper com Roma, né? Então, os nobres alemães protegeram Lutero, levaram ele para um castelo, né? Ele ficou ali isolado, protegido. Ali ele pôde traduzir a Bíblia, compor seus hinos. Depois né? Castelo Forte. Castelo Forte. E Lutero, então, teve esse apoio também econômico, militar e político dos alemães que quiseram romper com Roma, né? E com isso ele conseguiu, então, fazer com que esse movimento se espalhasse pela Europa, né? E aí foi para a Suíça, e aí foi para outros lugares. A região de onde hoje é a Alemanha, onde hoje se localiza a Alemanha, a Áustria, fazia parte do que a gente chama na história de Sacro Império. O Sacro Império era uma espécie de estado tampão formado por outros reinos menores
e eles tinham uma autoridade central, que era um imperador que era eleito por esses outros reis que compunham esse reino, né? E a igreja era detentora de mais ou menos 1/3 das terras desses reinos do Sacro Império. Então, a adesão à causa de Lutero não se deveu apenas pela fé, mas por uma motivação de se ver livre da igreja, os seus domínios. A igreja era uma senhora, e era uma senhora muito rigorosa, cobrava muitos impostos dos seus moradores, então foi também uma forma de se ver livre da influência da igreja. Na Dieta de Worms, que ocorreu logo depois, ficou decidido que haveria liberdade de culto nos limites do Sacro Império, e que os súditos podiam aderir à religião do seu senhor, do rei. Então houve uma expansão muito boa do protestantismo por conta dessa facilitação, né? Sim. Pessoas podiam aderir E aí à fé do surge seu senhor. aquelas chamadas cidades religiosas, né, protestantes, né? Aí surgem Genebra, onde Calvino aparece, né, e outros líderes famosos, né? E aí começam a ter essas cidades que tinham meio que um governante, né, que também era protestante, e a partir dali a cidade se consolidava e começou a se espalhar, então, os movimentos mais protestantes. Ainda tem o advento da imprensa, né, nesse contexto de renascimento, vai contribuir para isso, porque você pode imaginar que a influência de Lutero poderia ficar restrita àquela região, mas com a imprensa, e aí você já tinha alguns pré-reformadores trabalhando nesse sentido, mas de Lutero em diante isso se ganha proeminência, porque essas discussões agora alcançam outras regiões, isso ultrapassa fronteiras, uma emissão que poderíamos chamar de em massa desses questionamentos, a própria aplicação das teses, enfim. Então a imprensa vai ajudar para que isso alcance essas outras regiões e se estabeleçam essas O cidades. que Lutero fez e encorajou outros a fazerem. Logo Exato, depois a Inglaterra também fez, né? A Inglaterra fez a sua própria Fez a sua própria reforma. por um meio assim bem diferente das outras, aí por uma motivação que não foi das melhores, mas fez. Rompeu com Roma. A gente está falando do rei Henrique VIII, né? Que rompeu com Roma por conta dos seus muitos casamentos. Ele queria se desfazer de uma das esposas para casar com outra, e a igreja não autorizou, e por conta disso ele rompeu e formou a igreja anglicana. Então, a igreja anglicana manteve um ritual católico, mas adotou a doutrina calvinista, doutrina que surgiu com João Calvino em Genebra, que é algo muito interessante, né? Então, movimento também que vai propiciar anos depois o surgimento dos batistas, dos puritanos, né? Em função de que a experiência inglesa ela é bastante peculiar, mas por ter o rei envolvido, e aí você não está pegando um monge como os outros movimentos apontam, isso vai chegar no parlamento. E aí quando a gente tem na história da experiência inglesa da reforma esse envolvimento com a política, aí vem os puritanos, então até essa experiência tão peculiar inglesa, mas permite o surgimento de um grupo tão significativo. E uma marca que me parece da reforma foi que, a partir de Lutero, muitos começaram a se sentir encorajados de romper com algum sistema e começar alguma coisa nova. E aí, dentro desse guarda-chuva chamado Reforma Protestante, que é um guarda-chuva bem amplo, né, começa a surgir vários movimentos religiosos. Eles não são movimentos, digamos, com um governo central, né? Eles são movimentos bem... Lutero tem o seu movimento, Calvino tem o seu, Zwingli tem o seu, aí surge depois os anabatistas com o seu e outros grupos e vão surgindo. E a gente vê quase que uma volta àquela igreja pré-papal, que não era unificada, eram comunidades que tinham uma doutrina comum, mas não havia uma liderança central. Exatamente, né? Um modelo mais independente, diversificado. E aqui nós temos alguns pontos que unem os protestantes, que é a autoridade das escrituras sobre a tradição, a adoração somente a Cristo. E nós temos aqueles 5 solas que eram os dísticos da Reforma, que foram incorporados por todos esses movimentos protestantes. Então nós tínhamos um elemento de ligação, de conexão. Se não havia uma liderança em comum, havia uma união doutrinária atrás desses movimentos, com alguma discordância em pontos não
tão importantes, não centrais à fé. E nessa... Dos sacramentos também, porque como era um elemento distintivo da Igreja Cristã Católica, então assumir aqueles 2 sacramentos e não os 7 católicos para ser também um elemento identitário desse movimento protestante, né, como sendo o batismo e a ceia comum, memorial. Então... E aí tem, né, algumas figuras que eu acho interessante a gente pincelar aqui. Tá, Lutero dá origem a um movimento que mais tarde se tornou conhecido como Igreja Luterana, né, que nós conhecemos aqui no Brasil. Lá, Genebra, né, com Zwinglio, depois com Calvino, dá a ideia de surge aquele movimento chamado presbiteriano, né, na Inglaterra, os calvinistas, enfim. Aí surge John Wesley na Inglaterra, que surge daí o chamado metodismo, né, com o seu método, né, enfim. Aí vem depois Spurgeon, aí surge a fase dos avivalistas, né, e começam a surgir algumas figuras importantes. E desse movimento começam a surgir as grandes denominações protestantes. Eu queria ouvir agora você sobre isso, né? Surgimento não só dos luteranos, dos presbiterianos, mas depois surgem os pentecostais, surgem, né, os batistas e por aí afora, né? O que vocês podem nos falar sobre esses movimentos? Dentre as igrejas que nós conhecemos hoje, as mais tradicionais, temos os presbiterianos, que surgiram pela aceitação das doutrinas calvinistas. O calvinismo saiu da Suíça, foi para a Holanda, da Holanda cruzou o mar, cruzou o Canal da Mancha, foi para a Inglaterra e chegou até a Escócia. E lá nós temos uma figura muito importante, muito conhecida, chamada John Knox. John Knox, um grande pregador, grande escritor, foi um homem que se devotou a evangelizar a Escócia e essa igreja que surgiu na Escócia com base nos ensinamentos calvinistas e incentivada e propagada pelo evangelismo de John Knox, deu origem à nossa conhecida igreja presbiteriana. Então, os presbiterianos surgiram justamente sobre a sombra dessa obra, desse grande trabalho que foi empreendido por John Knox. Os batistas surgiram mais ou menos um pouquinho depois. A liderança batista, que deu origem à igreja batista, ele saiu justamente da igreja anglicana. Puritano. Compartilhavam elementos anglicanos, alguns elementos puritanos, e aqui nós vemos o surgimento da igreja batista. Era uma igreja reformada, tinha doutrina reformada no início. Depois ela acabou não ficando apenas com a doutrina calvinista. E uma coisa interessante, a igreja batista é extremamente democrática quanto às suas linhas teológicas, né? Uma igreja bastante democrática. E adotou um sistema de governo que privilegiava a democracia. O sistema de governo batista, ele é muito interessante. Incentivou e fez com que muitos países adotassem o seu sistema de governo semelhante ao sistema de governo batista. Parlamento, Assembleia governando. Isso é algo bastante interessante. Um ponto-chave distintivo dos batistas era o ensino da separação da igreja e do Estado, né? O laicismo estatal, a igreja não se conectando, não se misturando, os seus líderes buscando se devotarem unicamente ao ensino, à propagação do evangelho, ao pastoreio dos seus fiéis, sem a necessidade, aliás, com o distanciamento necessário do poder temporal. Eu gosto de pensar assim, de trazer a seguinte explicação, né, sobre essa questão histórica das denominações. Surge primeiro o movimento de Lutero e de Calvino, ali, que são os primeiros, assim, mais famosos, né? Com o tempo, esse movimento começa a esfriar, a se acomodar. Começa a ter problema. E aí surge o quê? Surge uma vertente puritana que diz, cara, temos que enfiar esse negócio, temos que voltar a buscar mais a Deus, a orar, a fazer outras coisas, a ter santidade, enfim. E aí, então, esse movimento dá uma chacoalhada na igreja da época. Aí, esse movimento passa mais um tempo, ele também começa a se acomodar. Vem os metodistas. Aí vem o metodista, depois vem os pentecostais mais para frente.
Parece que Deus sempre levanta na história algum grupo para chacoalhar os outros. Quando começa a ter assim um certo esfriamento espiritual, acomodação, Deus levanta pessoas de alguns lugares para fazer alguma coisa, para inquietar. Então parece que assim, ó, porque faz uma lógica, né? Olha só, primeiro começa lá os calvinistas e os luteranos. Deu uma esfriada, vem os puritanos. Deu uma esfriada, vem os metodistas. Deu uma esfriada, vem os pentecostais. Né? Então parece que isso também mostra que é essa necessidade, né, de sempre puxar a corda, esticar a corda, porque há uma tendência a se acomodar. Os romanos católicos se acomodaram demais, né? E tanto que se acomodaram que acabaram se corrompendo, fazendo um monte de coisas erradas, né? Então, ao longo da história, parece que Deus cria movimentos para chamar atenção. E a gente sustenta essa perspectiva naquela ideia de que a igreja sempre cresceu sob perseguição. Nos momentos em que a igreja menos foi pressionada, mas ela se acomodou. Então, a experiência palaciana, por exemplo, porque a igreja primitiva, perseguida, cresceu demais. Quando a igreja chegou no contexto imperial, a gente percebe uma acomodação. E aí, a gente consegue embasar essa perspectiva. Sempre que o movimento ele cresce, que ele tem essa acomodação, vai vir um momento subsequente que vai questionar as bases da igreja, em que vai haver alguma medida de perseguição, e aí é sob perseguição que a igreja novamente se volta para os seus princípios, se volta para a necessidade de se fortalecer comunitariamente, se ergue, e aí a gente acaba vendo essa perspectiva onde que Deus vai sempre levantar um que seja para uma voz profética, ser o seu movimento. E aí chega agora o momento de nós falar sobre a igreja no Brasil. Eu quero começar com aquela pergunta básica. Por que tem mais católicos no Brasil que protestantes? A gente pode dar uma resposta mais simples. Eles chegaram primeiro. Eles chegaram primeiro e impuseram. Isso aí. Então, eles impuseram ao elemento indígena que estava já instalado aqui no Brasil, catequizaram os índios. Uma forma de o índio não ser escravizado era ele se tornar cristão, porque cristão não escraviza cristão. Então, os índios não eram escravizados porque se convertiam ao cristianismo. E mandaram os jesuítas para vir para cá. Então, houve um trabalho de evangelização e catequização dessas pessoas, das populações. Eles já vinham da Europa católicos, não por uma experiência pessoal, mas por uma experiência social. Eles eram católicos, porque os seus pais eram católicos, porque os seus ancestrais eram católicos. O seu Estado Nacional tinha uma religião. Tinha um rei católico, uma rainha católica e assim sucessivamente. Mas nós chegamos aqui cedo também, embora com pouca duração na invasão francesa do Rio de Janeiro de 1555 e 1554 a 1555. Houve a presença de protestantes, foi celebrado o primeiro culto protestante no Brasil, Villeganhon. Mas durou pouco, né? Durou pouco, foram massacrados pelos portugueses e os que sobreviveram foram expulsos. Depois nós tivemos outra experiência no século seguinte com os holandeses no Recife, né? Eles trouxeram a igreja calvinista para o Recife, trouxeram judeus também para o Recife, muitos se instalaram. Uma perspectiva até de tolerância religiosa como política pública, e que aí, com a expulsão desses holandeses, e até antes da expulsão, assim que Nassau é retirado daqui, a política de tolerância religiosa já é interrompida. Então, mais uma vez, essa experiência protestante, ela tem um hiato. De tolerância religiosa, ela ocorria quando havia uma comunidade protestante. Mas acontece que isso tudo acabou, foi efêmero. Nós temos depois uma nova onda de protestantes no Brasil, já no século XIX. Os alemães vindo para o Brasil trazem a sua igreja luterana. Então, eles se instalam ali no sul, no Vale dos Sinos, que eu acho que o senhor deve conhecer, sabe onde é. Nós temos também no Espírito Santo, nós temos as primeiras comunidades de luteranos se instalando no Brasil no século XIX. Um fato curioso também é que a Guerra de Secessão Americana contribuiu para a chegada de nossos irmãos batistas ao Brasil. Sim. Muitos dos nossos irmãos batistas eram sulistas, que foram expulsos. A guerra estava devastando o país. Eles vieram para onde? Vieram produzir no Brasil, produzir no interior de São Paulo, contribuir para o crescimento e trazer as primeiras igrejas batistas ainda no contexto de Segundo Império.
eles contribuíram com algo interessante também. Eu vou deixar aqui a título de curiosidade para os irmãos, o R caipira. Aquele R caipira é uma herança americana, né? E mais do que essa marca temporal, a gente também sempre gosta de fazer uma associação do famoso poder da caneta, né? Então, você tem a presença portuguesa enquanto colonização de 1500 a 1822, mas ainda pós a independência, com a experiência imperial, a gente segue tendo uma religião oficial. E por ocasião de Pedro I ainda ser português, Pedro II já um brasileiro, mas com toda essa raiz da sua família, a gente vai até o fim do Segundo Reinado, em 89, com o Brasil tendo uma religião oficial, que era a Igreja Católica. Embora sendo tolerante com né? com esses novos movimentos. Mas então dá para dizer, em resumo, que os católicos chegaram quase que 400 anos antes dos protestantes. Ou seja, os protestantes se atrasaram muito para chegar. Talvez porque estavam preocupados demais com a sua, né, consolidação na Europa, perderam, né, aquela visão missionária, e aí com isso atrasou muito. Não só no Brasil, como em toda a América, Latina, né? E havia uma proibição, né, dos reinos católicos da Europa de que houvesse um proselitismo, um evangelismo protestante nos seus domínios na Europa, na América. Então, não havia possibilidade de eles adentrarem na América e fazer os seus trabalhos de evangelismo. Então, ficou restrito muito à Europa até o século XIX. E nesse expansionismo europeu, também tem o fato de que quem tem um olhar mais apurado aqui para a América eram esses países de religião católica, e os países europeus que tiveram aí grande influência protestante, que serviram de berço para esse protestantismo, ou não foram países de tendência expansionista, ou foram países que olharam para outras regiões do globo. Então você também tem uma questão de geopolítica onde esses países não vieram para cá. Claro que o movimento religioso por si poderia ter vindo, mas a chegada, a presença das instituições religiosas na América Latina vem muito no contexto expansionista. Então, se o meu país não vai até lá, não representava uma oportunidade para que esses movimentos religiosos viessem. E na prática, né, a gente pode dizer que o movimento protestante no Brasil tem, no máximo, 150 anos, né? As denominações mais antigas têm 150 anos de presença no Brasil, enquanto que os católicos têm mais de 500 anos, né? Isso é uma diferença. Gente boa, mas eu queria agora fazer aqui nós caminhamos para o final, fazendo a seguinte questão. Quais as lições que nós podemos tirar para a nossa vida atual, olhando para a história da igreja? A grande lição que eu tiro, olhando, é que Deus, ele tem o controle da história. Outra lição é que eu sou um elemento de Deus para contribuir com a história da igreja. Uma lição importante é que Deus tem seus fiéis em quaisquer épocas. Deus tem sempre os seus remanescentes. Deus usa os improváveis ao longo da história. Como é que a gente vai olhar para trás e ver Deus usando pessoas que nasceram, que podiam morrer e jamais serem lembradas, e de repente essas pessoas foram usadas, têm os seus nomes marcados não somente aqui na história desta terra, mas estão com seus nomes marcados, escritos no livro da vida. Isso me mostra que eu tenho a responsabilidade. Deus passou o bastão para a igreja. Eu sou igreja. Esse bastão também está nas minhas mãos. Eu tenho responsabilidade com levá-lo e transmiti-lo. Eu tenho responsabilidade que essa mensagem que eu recebi, ela seja passada não somente para os meus filhos, não somente para as pessoas que estão ali no meu núcleo familiar, mas que ela seja passada para o maior número de pessoas possíveis. E eu sou um elemento disso, eu sou um elemento que o Senhor quer usar, pode usar, assim como todos nós que somos igrejas do Senhor hoje, nós temos essa responsabilidade sobre nós. Amém. Caio, quais as lições que você tira? Um deles, já até antecipei essa perspectiva de que a igreja, quando se acomodou, ela deixou de crescer. E sob perseguição, sob luta, sob provas, a gente viu uma expansão do reino de Deus aqui na Terra. E um segundo é o fato de que a igreja ela não é uma bolha. A igreja do Senhor, ela não tem como estar dissociada da comunidade do seu tempo. Então, a gente
passou aqui um tempo conversando sobre a história da igreja e está intimamente relacionada à história da igreja profundas transformações sociais. Então, o papel que a Igreja do Senhor tem de impactar essas estruturas. A gente viu santos homens de Deus, a gente viu igrejas contribuindo para a estrutura educacional de países, para o fomento da leitura, para a estabilidade política em alguns países, para regimes de paz. Então, a Igreja do Senhor, ela não está dissociada da comunidade de seu tempo. Ela precisa, então, se fazer relevante no momento em que ela está vivendo. 2000 anos de história é muito tempo para se falar em uma única resenha aqui de 1 hora e pouco, né? Mas foi muito bom ouvir vocês, muito bom. Aprendi muito aqui com vocês, fui muito inspirado. Eu também gosto de me lembrar, quando eu olho para a história da igreja, Caio e Yannis, que a igreja tem sempre uma dimensão divina e uma dimensão humana. Tudo que deu errado na igreja, nesses 2000 anos, tem a ver com a dimensão humana. E tudo que deu certo tem a ver com essa dimensão e essa essência divina. Porque a igreja sobreviveu há 2000 anos, né? Já tentaram destruir do elemento humano. Apesar do elemento humano, das falhas humanas. Internos e externos. Guerras, disputas, erros. Enfim, a igreja está de pé. Né? Está de pé. E eu gosto, e para quem critica tanto a igreja, né, do passado, os erros históricos, ok, tem razão. Tem uma dimensão humana, que é a dimensão da história da civilização. Né? A história da civilização humana também está cheia de erros, cheia de momentos feios. Né? Então, a igreja tem isso. Tem uma dimensão humana que nós não escondemos, mas tem uma dimensão divina que nós nos orgulhamos dela. É ela que nos mantém unidos e em pé. Gente boa, que alegria falar aqui com vocês. Deixa aqui uma palavra final aqui para os nossos amigos aqui do canal. Uma palavra de agradecimento aos amigos que estão na mesa, pastor Yannis, e a você que está aí assistindo, obrigado pela sua companhia. Continue acompanhando essas séries, e se você se interessou por esse tema, invista, pesquise, estude, porque isso tem a agregar muito na sua igreja local, a agregar na sua vida. Isso ajuda a gente a ter esse senso de pertencimento, entender qual é o nosso papel na igreja atual e entender que se há uma dimensão humana, eu tenho responsabilidade em contribuir, somos cooperadores na expansão desse reino. Amém. Queria agradecer aos amigos, irmãos que nos ouviram, que nos acompanharam. O tema é muito instigante, eu gosto muito de falar sobre história da igreja, porque não é a história da igreja, a minha história, a sua história, a nossa história. Nós estamos lá, não tem como nós associarmos, é como se nós estivéssemos falando da nossa família. Se você tem curiosidade, convide a gente para tomar um cafezinho na sua casa, né, Caio? A gente vai com prazer e a gente vai poder compartilhar mais experiências, mais histórias, certamente coisas que vão edificar a sua vida. Gente boa, vou fazer aqui um brinde aqui com a nossa canequinha aqui, ó. Um brinde. Valeu, muito bom, especial. Tchau, gente. Até a próxima. Valeu.